Então, a gente precisa pensar na proteção dos dados pelos meios físicos. Tá, o que pode dar errado com um papel? Vamos pensar, vamos parar para listar na nossa cabeça. O que pode dar errado com um papel? Eu já penso aqui, né? O papel pode se deteriorar. Então, assim, por muito tempo, ele pode se deteriorar. Ele pode rasgar, ele pode pegar fogo. Sim, ele pode pegar fogo. Ele pode ser extraviado, ele pode molhar, ele pode perder, ele pode ser roubado, pode acontecer um tanto de coisa com o papel. Então, no seu programa de adequação, quando você fosse colocar os problemas com esse papel, você listaria tudo isso. O papel pode dar barata, pode dar bicho. Então, o papel pode queimar, o papel pode molhar, pode dar bicho, pode rasgar, pode ser roubado. Tudo isso. Pode dar traça, pode ser rasurado. Então, você vai colocar tudo isso. Tudo que pode dar errado com o papel, porque você vai ter que pensar para uma solução para cada um desses problemas. Vamos supor que a Bianca não quer mesmo digitalizar essas fichas das pacientes. Então, a gente teria que pensar em meios físicos de proteger esse papel. Então, pensar em, por exemplo, comprar um arquivo, um arquivo mesmo, físico, que é a prova de fogo, é a prova de água, é a prova de bicho. Então, começar a pensar nesses detalhes. E backup, porque se ele rasgar, se ele queimar, se ele for roubado, o que eu posso fazer? A paciente vai ficar sem o prontuário dela, sem a ficha dela? Então, Mari, só tem como eu fazer backup no digital? Não, eu posso ter um backup físico. Então, eu tenho um arquivo dentro do consultório, eu tenho um arquivo na casa dela com chave, um arquivo trancado. Então, você vai verificar tudo isso. É óbvio, gente, que eu não deixaria de propor para ela digitalizar esse papel. Então, Bianca, vamos seguinte, vamos digitalizar esse papel, vamos colocar esse papel num arquivo, vamos pegar o papel e guardar o papel num computador, numa nuvem, num drive, que tenha mecanismos de segurança. Mas você vai encontrar clientes, gente, que não estão preparados. Para isso. Você pode se dispor a ensiná-los a fazer isso. Então, você poderia tirar um xerox do papel e guardar esse backup num outro lugar, tão seguro quanto o primeiro. Então, a gente teria que pensar nisso. Um outro ponto importante, então a gente já pensou no armazenamento e no backup. O outro ponto importante seria a questão do descarte. Gente, toda empresa que você entrar, você vai ter que pensar em descarte de papel. Quase todas as empresas imprimem papel para alguma coisa. Quase todas imprimem papel para alguma coisa. Isso é normal. Só que aí o que você vai precisar fazer? Pensar no descarte deste papel. O ideal para descarte do papel é aquela maquinazinha que você coloca o papel e ele... sabe? Tá. Mas, por exemplo, eu tenho um cliente que eu propus isso para ele. É uma empresa da área da saúde e eles têm... como eles mandam os materiais deles para cirurgias, eles têm que mandar papéis físicos junto com o material que vai para a cirurgia dos pacientes. Então, eles têm que trabalhar com papel, não tem jeito deles não trabalharem com papel. E o papel, ele volta assinado e tem que ser guardado por um determinado tempo. Então, a gente não pode excluir o papel assim que ele chega. Mas depois de determinado tempo, a gente tem que descartar esse papel. Aí eu fui e propus para o cliente para comprar essa máquina. O cliente não quis, falou que a máquina era cara. Aí me perguntaram assim, doutora, a gente pode pegar e jogar o papel dentro no lixo, dá para a Asmari? A Asmari aqui em Belo Horizonte, ela é uma empresa de reciclagem de papel. Ela faz reciclagem de papel. Eu posso dar para a Asmari assim? Eu falei, vocês estão loucos? Lógico que não, está cheio dos dados dos pacientes aí. Aí, o que a gente teve que fazer? Cortar os papéis na mão mesmo, porque eles não quiseram.
a maquininha de papel. Você pode molhar o papel, você pode queimar o papel, você pode jogar álcool no papel. Essa é nova. Agora com álcool em gel, né? A gente fica usando álcool em gel em tudo e descobre que o álcool em gel suja, né? O papel, mancha o papel. Então você pode pegar e tacar álcool em gel no papel. Mas o seguinte, o que a gente fez? Que foi a forma que nós encontramos? Deles cortarem o papel. E aí a gente ainda separou assim, eles têm um momento de cortar o papel, aí coloca 3 caixas diferentes. Eles cortam o papel em um local estratégico para cortar os dados dos pacientes. Uma parte do papel é jogada na caixa 1, uma parte do papel é jogada na caixa 2, um pedaço do papel é jogada na caixa 3. Nossa, Mari, isso dá trabalho? Dá, ninguém te falou que ia ser fácil. Sim, dá trabalho, mas é assim, querendo ou não, a gente tem ali a segurança de que mesmo no lixo aquele papel não vai ser capaz de identificar ninguém. Então a gente consegue proteger os dados. Então, pensando em proteção de dados, você tem que sempre colocar dentro do seu programa de adequação o descarte efetivo de papéis. E quando o descarte é feito no computador, Mari, então vamos supor que a Bianca quisesse digitalizar as fichas. Então, ela foi, digitalizou as fichas. Aí você vai, se você for da área de TI, você consegue dar essa resposta muito melhor do que eu. O que eu faço? O meu parceiro de TI, ele sempre analisa qual que é o melhor meio de descarte, sem que isso prejudique o banco de dados da empresa. Então, o profissional de TI, de segurança da informação, ele vai ser a pessoa responsável e melhor indicada para te falar qual que é o meio seguro e correto de fazer o descarte desses dados, beleza?